Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento vai ver esse devocional. Eu quero dizer para você, o tema do meu devocional hoje é o que muda a nossa vida. Eu gostei tanto desse devocional que hoje eu vou dar só o princípio. Domingo eu vou pregar lá e você vai entender um pouquinho melhor. É o seguinte, durante muito tempo na minha vida eu entrava em conflitos com pessoas, situações. E eu falava assim, eu vou resolver isso aqui. Eu vou resolver isso aqui. Aí eu sentava com a pessoa e conversava com ela 1 hora. Às vezes 40 minutos, 30 minutos. E conversava, só que tinha um detalhe. Eu saía dali sem resolver o problema. Por quê? Porque eu conversava os 90%, mas faltava uma coisa só. E aquela uma coisa que pegava eu não falava. Às vezes nós somos assim. Conversamos 30, 40, 50 minutos, 1 hora. A gente fala tudo em partes. Mas falta aquela uma coisa que a coisa não muda, né? Que a coisa não vai para frente. Que você não coloca aquela uma coisa que é o que está pegando. E aí é o seguinte, você sabe que essa palavra, essa frase, essa pequena frase, uma coisa, ela tem 4 ou 5 vezes na Bíblia só. Só 4 ou 5 vezes na Bíblia. E é assim que a Bíblia mostra, essa uma coisa é aquela coisa que precisa mudar. Então olha só para você ver, ó. Então quais são os conselhos aqui da uma coisa que eu encontrei na Bíblia, né? A primeira uma coisa aqui, o apóstolo Paulo fala, irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, né? Ele fala, o que Paulo fala da uma coisa? Ele fala, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz aqui, que todos nós precisamos fazer, ele falou assim, eu supero o meu passado. Paulo tinha muita coisa para superar no seu passado. O seu currículo, Hebreus dos Hebreus, circuncidado no terceiro dia, fariseu dos fariseus, quanto a lei importante, formado na Unicamp, pós-graduação em Harvard. Mas ele diz, tudo isso eu deixei para lá para conhecer o poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo. Se há uma coisa que nós precisamos fazer, que o apóstolo Paulo faz, deixou o passado para trás, né? Para poder alcançar coisas maiores. Então, eu quero dizer para você, às vezes a gente aceita Jesus, faz isso, entrega dízimo e tal, mas falta uma coisa que atrapalha a nossa vida, é superar o passado. No passado, você sabe, nós temos duas grandes coisas, as nossas grandes dores, né? Feridas na alma, circunstâncias que nos fizeram amargurar, né? Coisas que nós fizemos para as outras pessoas, pessoas fizeram para a gente. Outra coisa que nós temos no nosso passado são as grandes vitórias, né? Então, isso pode amarrar a nossa caminhada, né? As grandes derrotas e as grandes vitórias. Então, uma coisa você precisa fazer. Você já fez tudo, mas pastor, não vai, porque falta só uma coisinha. Supere o seu passado, né? Aí, se você não supera o seu passado, você fica com aquele negócio, aquele tempo é que era bom, aquele tempo é que era bom, aquele tempo era bom naquele tempo, hoje nós estamos vivendo outro momento. Segunda coisa aqui é a história do cego, né, que não é mais cego, né? Jesus curou no dia de sábado e aí ele fala um negócio aqui interessante. Se Paulo fala, uma coisa eu faço, eu supero o meu passado, o cego lá no verso 25, né? Do livro de João, no capítulo 9, verso 25, ele fala assim, uma coisa eu sei, eu era cego. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Paulo disse uma coisa eu faço, o cego fala uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei não tinha dúvida, ou seja, não tenha dúvida. Esse cego está falando assim, ó, eu tive uma experiência com esse homem, eu tive uma experiência com esse rabino, né? Segundo o conselho aqui tenha uma experiência com Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença. Se Paulo disse uma coisa eu faço, o seu passado está resolvido, o cego disse uma coisa eu sei,
É na experiência que a gente supera a dúvida, né? Supere as dúvidas do seu coração. Para de querer fazer pergunta. Ah, quando isso acontecer, quando eu tiver explicação. Ninguém sabe tudo, Zé. Ninguém tem resposta para tudo. Eu, quando chegar no céu, vou ter um monte de coisa que eu vou perguntar pro Eterno. Deus, por que isso, por que isso, por que isso? A gente tem que caminhar pela fé. Entendeu? Ninguém consegue saber tudo na vida. E às vezes nós temos que caminhar por fé. E a experiência é o que faz isso. Se você não souber disso, você está afundado, você está lascado, né? Uma coisa você precisa definir na sua vida. Definir onde você vai focar, com quem você vai caminhar, que igreja você vai frequentar, batizar logo, compromisso, oração, leitura bíblica com seu ministério, deixar de ser lambão, fazer as coisas do jeito correto e aí caminhar com Deus. Você tira dúvida, né? A dúvida, ela tem a origem às vezes no diabo. O diabo põe dúvida na nossa cabeça para tirar a gente do caminho, né? E aí é o seguinte, então supere, né? Então você não pode ter dúvida. Entre conhecimento e transformação existe quebrantamento. Que você possa ter essa experiência e que você possa quebrantar e você possa falar assim, eu tive uma experiência com Deus, né? E aí é o seguinte, às vezes nós falamos de vitória, 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 só pensando em dinheiro. Nós precisamos começar a pensar em quebrantamento, né? Tem muita vitória, mas não tem transformação. Se no passado você precisa de memória seletiva, no presente você precisa de gratidão. Uma coisa eu faço, esquece isso. Uma coisa eu sei, tenha uma experiência com Deus, né? E aí é o seguinte, você quer ver uma coisa? Tem uma outra coisa aqui. O jovem rico, né? O jovem rico. Ele encontra com Jesus e fala isso, eu já fiz isso, eu conheço a lei, eu conheço aqui, eu conheço aquilo. Jesus chega pro cara e fala, uma coisa lhe falta. Uma coisa lhe falta. O cara, ele era avarento. Ele era avarento. Ele conhecia a lei, ele conhecia tudo, ele sabia tudo. E quando Jesus fala assim, ó, uma coisa lhe falta, vende o que você tem e dá aos pobres, ele tinha um Deus chamado dinheiro. E o terceiro conselho é o seguinte, cuide dos olhos do seu coração, porque às vezes o nosso coração é enganoso. Mas uma coisa lhe falta abrir o coração para entender que tudo é de Deus, né? Falta abrir o coração vingativo, né? Coração vingativo é aquela pessoa assim, que ela tá por fora tudo bem, sorrindo para você assim, ó. E lá dentro tá assim, não pede por esperar, na hora certa eu vou dar o golpe, né? Então, coração vingativo é muito complicado. E agora é o seguinte, então é o seguinte, ó, abra os olhos do seu coração para que o Espírito Santo possa sondar lá dentro e ver o que tem lá dentro. Então, uma coisa lhe falta, Jesus falou para o jovem rico, sonde o seu coração. Jesus tinha amigos maravilhosos e essa última uma coisa que eu quero falar aqui é que Jesus falou para Marta, né? Olha assim, Jesus falou para Marta, Marta, uma coisa lhe é necessária, supere a agitação da alma. Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Maria foi para os pés de Jesus porque Jesus estava ali conversando com o mestre, se alimentando espiritualmente. O que Marta fez? Marta foi agitada, toda doidona lá para Jesus. Jesus, minha irmã isso, minha irmã aquilo, minha irmã aquilo. E Jesus chegou e pá! Né? Ela falou assim, Marta, uma coisa lhe falta. Supere a agitação da sua alma. Supere a agitação dentro do seu coração. Certo? E aí ele falou assim, uma coisa lhe é necessária. Ele fala assim, ó, Maria escolheu a melhor parte. Descansa, de vez em quando a gente tem que chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, que a minha alma possa descansar em Ti, né? Senhor, né? Às vezes nós não damos contas de proteger os nossos filhos. Nós não damos contas de saber com quem que os nossos filhos andam. Nós não damos contas de encontrar segurança na minha carreira, na minha profissão, no meu negócio. Não dá para você se sentir seguro em tudo. Ninguém tem segurança em nada no mundo. E aí nós temos que levar a nossa alma diante de Deus e falar assim, Senhor, por que estás abatido a minha alma? Existe um Deus todo-poderoso que cuida de nós.
E é uma outra coisa aqui que eu encontrei, é o Salmo 27. Davi falou: uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei, né? Supere o seu comodismo na vida espiritual. Ele fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você sabe, você foi muito mais íntimo de Deus, né? Quanto tempo você não tem aquele tempo só você e Deus, na madrugada, sozinho, né? Na medida que nós melhoramos, nós temos que lembrar de onde nós saímos, né? E aí é o seguinte, eu quero que você se lembre disso. Às vezes na nossa vida é assim. A gente fala: já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz tanta coisa. Mas falta aquela uma coisinha. E essa uma coisa aí, você já viu quanta coisa que é uma coisa que pode estar lá dentro do nosso coração, que pode atrapalhar a nossa caminhada, né? Então Paulo fala: uma coisa eu faço, eu supero o meu passado. O cego falou: uma coisa eu sei, eu tive uma experiência com esse homem, né? Uma coisa eu sei, eu tive uma experiência. Jesus falou para Marta: Marta, uma coisa lhe falta, né? Maria escolheu a melhor parte, tire a agitação da sua alma, né? E aí Davi fala assim: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa buscar o Senhor todos os dias da minha vida, é superar o comodismo da nossa vida, é ir para frente, agarrar com Jesus e pedir a graça dele. Eu não sei qual é uma coisa que está faltando na sua vida, mas só o Espírito Santo que pode sondar, como sondou no coração daquele jovem rico, que conhecia a lei, ele era dizimista, ele fazia tudo belezinha, né? Mas aí Jesus falou: ó, cabra, falta uma coisa, você tem um coração aí que tem uma coisa errada aí dentro. Que nós possamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração e que a nossa alma possa descansar poderosamente na presença dele. Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima terça-feira em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai querido e amado, que na nossa caminhada com o Senhor, que nós possamos sondar o nosso coração. Às vezes nós olhamos tantas coisas, mas é uma pequena coisa que está lá escondido dentro da nossa alma, que atrapalha a nossa caminhada. Às vezes é o nosso passado que está lá. Às vezes, ó Pai, é uma falta de intimidade, de uma experiência contigo. Às vezes é algo escondido na nossa alma, como aquele jovem rico. Às vezes é a agitação da vida, como Marta. E às vezes é só a gente tirar um tempo, agarrar com Jesus e buscar o Senhor na intimidade, sair do comodismo. Eu não sei o que é, mas o Senhor conhece cada coração. Que nós possamos, ó Pai, viver uma vida de transformação, porque o que muda a nossa vida não é o que a gente conhece, é o que a gente toma decisão e faz. Que nós possamos ser homens e mulheres esse dia de tomada de decisão, para que nós possamos avançar para a Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira para você na presença do Eterno. Um abraço, um beijo no coração e até amanhã.